Nós do Conexão, nesse tempo de quarentena, de isolamento, nós optamos em fazer os vídeos separados, cada um agora está na sua casa, né? Antes nós tínhamos aí um material que já estava gravado e nós compartilhamos até a semana passada. Então agora nós vamos fazer assim, nós separamos o tema. Então eu vou fazer uma parte, o reverendo Andrés vai fazer outra, e no tempo propício, quando a gente puder, nós estaremos reunidos novamente, fazendo comentários juntos. Então a nossa ideia assim, continua, a gente parou no capítulo 7 de 1 Coríntios, fazendo apenas um pequeno recapitulamento. E a gente lembra que Paulo escreve para essa comunidade, que ele conhecia muito bem, que ele plantou essa igreja, e a gente já falou sobre as divisões, sobre as questões que ele teve que trabalhar ali, e nós entramos agora na parte das impurezas, falamos sobre a questão de uma liderança apática frente às questões disciplinares, que infelizmente optou em se ausentar da disciplina. Nós falamos também sobre o processo das coisas materiais, sobre os litígios que haviam na comunidade. Nós chegamos a comentar também sobre a questão da sensualidade, os membros que frequentavam os cultos com prostituição cultual. E agora nós, digamos que nós estamos na última parte dessa questão das impurezas. E agora Paulo ele vai responder a perguntas da comunidade. Ele começa esse capítulo falando que ele vai responder as perguntas que lhe foram feitas. É interessante porque esse texto ele é fácil de entender, ele não precisa aqui, não demanda grandes explicações. Então se você pegar e ler esse capítulo 7 da sua Bíblia, eu creio que vai ser fácil e simples de você entender. O que nós precisamos lembrar aqui, e a ênfase que Paulo vem trabalhar em todas essas questões de impureza, não só nessa questão das perguntas relativas a casamento, mas em tudo até aqui é a questão da santidade, né, de remover o mal que existe no meio do povo. Nós falamos um pouquinho sobre a questão de todo o contexto daquela cidade, de tudo aquilo que havia em volta de Corinto, e o quanto isso influenciava essas pessoas, esses habitantes lá da cidade e consequentemente da igreja, de pessoas que se converteram e que agora estavam ali frequentando os cultos, fazendo parte dessa comunidade. É importante ressaltar que ali na cidade de Corinto, né, nós acabamos não falando, mas é importante lembrar que existia ali o templo de adoração Afrodite e também Apolo. Naquele mundo gentil daquele tempo, a idolatria muitas vezes ela estava relacionada a alguma perversão sexual. A questão da sexualidade ela estava ligada à adoração. Em Corinto existia 2 templos então, de Apolo e de Afrodite. Apolo é o deus da exaltação da beleza masculina, e é uma religião que tinha como principal veículo de adoração a homossexualidade. A homossexualidade ela era aceita, não só apenas aceita, mas também incentivada como uma função pedagógica, fazia parte de um ritual, na verdade, onde o mestre tinha um amante discípulo e existiam atos públicos de pederastia, um ritual de iniciação e invocação ao rei Apolo. Então era algo normal. Depois esse jovem crescia, na idade adulta ele se casava e ele ia escolher então também um rapaz, um moço, para fazer também essa iniciação, e isso era algo normal naquela cultura. E nós temos também o templo de Afrodite, muito popular, muito mais popular que o de Apolo, que talvez você nunca tenha ouvido falar, mas Afrodite, a deusa do amor e da beleza, né, da fertilidade, que é o que é muito falado e muito comentado nos comentários, nas cartas de Paulo aos Coríntios, que é a questão da prostituição ritual, da sensualização,
Enfim, o fato é que tanto as mulheres quanto os homens se davam, né, o seu corpo em prostituição, né? Então, nos principais templos de Afrodite, não só em Corinto, mas também em Éfeso e Ábido, existia isso, né? Esse poder reprodutor, né? A fertilidade. Porque sem fertilidade a ideia de que não existia futuro, né? Então, esse atrativo sexual era muito forte na comunidade, na cidade, enfim, tanto que a cidade existia uma fama justamente por causa disso. Que a gente viu que influenciou muito a questão do pensamento da igreja de Corinto e que realmente Deus vem trabalhar através aí das exaltações de Paulo, que é necessário então uma mudança operada em Deus para que esses hábitos pecaminosos, que essa idolatria, que essa forma de adoração, realmente ela seja corrigida. Porque nós nos tornamos, como diria Tim Keller, aquilo que nós adoramos. Então, esses deuses que eram adorados, eles tinham essa sexualidade à flor da pele. Então, acabava indo isso e refletia na igreja. E agora, diante então do cristianismo, diante dessa nova vida, essa igreja agora se pergunta: como viver o casamento? Né? Com certeza escreveram para Paulo várias coisas, e ele começa dizendo aqui, né, quanto ao que me escreveram, no início do capítulo 7, ele começa falando que não é bom que homem toque mulher, mas por causa da impureza cada um tem a sua própria esposa, a cada uma o seu próprio marido. Importante ressaltar, Paulo aqui não alguns dizem, ele defende o celibato. É importante a gente entender aqui o que ele trabalha. Não é uma defesa do celibato apenas. O que ele vem trabalhar é que tanto o celibato quanto o casamento são dons de Deus. Então, a pessoa que tem o dom do celibato, que ela fique celibatária. E a pessoa que tem o dom do casamento, que ela se case. E a recomendação é que seja o quê? Com apenas um parceiro. O que era tão comum naquela época, além da questão da promiscuidade, em alguns casos ter mais de um parceiro. Então ele vem fazer essa recomendação. Qual o dom que você tem? É ser celibatário? É casar-se? E aí dentro desse contexto, então, a gente pode dizer que Paulo ele escreve basicamente para 3 grupos nesse capítulo. O primeiro grupo, para os cristãos casados com cristãos. O segundo grupo, os cristãos casados com não cristãos. E o terceiro grupo, os cristãos que não são casados. E aí ele vem trabalhar essas questões. Nos cristãos casados com cristãos, existia lá um grupo, digamos assim. Paulo sempre tinha esses grupos dentro da igreja. A gente vê como que a igreja de Corinto, ela é uma igreja de extremos. Existia um grupo que defendia que o sexo era pecado, ponto final, mesmo dentro do casamento. E existia outro que dizia que não, que ficar solteiro que era pecado e que era necessário se casar. E acabou. E o que ele vem trabalhar aqui, principalmente nessa questão aqui do casamento de cristãos com cristãos, é que o sexo é bom, que ele deve ser feito dentro do casamento. E diferente do que todo mundo fala aí, costuma dizer que Paulo é machista, o que ele vem falar aqui é que tanto a mulher quanto o homem devem buscar dar ao outro o prazer e a satisfação que um ou outro merece. E que deixar de ter as relações sexuais dentro do casamento só pode acontecer se for de comum acordo, por uma questão espiritual, se for algo que realmente o casal tiver definido. Se não é algo que deve ser normal, né? Então, sexo dentro do casamento deve ser bom para ambos, para os dois, para o homem e para a mulher. Ele fala aqui da satisfação que um deve ter com o outro dentro do casamento.
Depois ele vai falar dos casados com não cristãos, porque existiam aqueles então que diziam que se um cristão casasse com um não cristão, devia separar. E o que ele vem falar que não, continue casado. Por quê? Porque você pode santificar a sua família. E aqui é importante observar, não é que porque você é cristão, seu cônjuge não é, que ele está salvo. Não é isso. O que ele quer dizer é o quê? Que esse casamento pode ser uma bênção para todos, para a família, pode trazer benefício, bênçãos, porque afinal essa família passa a fazer parte do pacto. É diferente de salvação. Ela passa a fazer parte e ela pode, através do testemunho daquele cônjuge que é cristão, aquele que é não cristão se converter, ser abençoado e ser salvo. E por último, ele vai falar sobre aqueles que não são casados. E aí ele se inclui nesse grupo, né? E ele vem falar sobre aqueles que são solteiros e que se não tiverem desejo de casamento, se não passar pela cabeça o casamento, que continuem celibatários. Vai ser melhor, a pessoa pode estar livre para trabalhar na obra, para ir e vir, sem problema nenhum. Aqueles que são viúvas, se tá tudo bem continuar viúvo, sem se casar novamente, continue. Mas se existir lá aquele desejo, aquele fogo, como diria um professor meu do seminário, fogo, se case. Não viva abrasado. Não vive cheio de vontades, né? Não se dê a isso. Então, por isso que ele trabalha a questão do dom. Né? Se aquele que é solteiro, viúvo, passa pela cabeça, tem a vontade de se casar, se case. Provavelmente o dom do celibato não é algo que você tenha, mas aquele que é casado, dedique-se à sua esposa. A função é agradar essa pessoa, é se doar a ela, satisfazê-la. Então, ele é bem claro nisso tudo. O que ele vem trabalhar aqui é a questão da pureza e da santidade, seja da pessoa casada ou não, respondendo às perguntas daquela comunidade, aquelas perguntas contingenciais, às quais Jesus não respondeu nos evangelhos. Então, às vezes, você pode questionar e perguntar, mas por que ele fala isso? E ele fala, porque o Senhor falou ou não falou. Ele faz referência aqui a coisas que Jesus não mencionou e que agora ele menciona. Então, ele vem trabalhar aqui, ele vem fazer uma exaltação, ele vem falar, olha, fiquem firmes. No fundo, o que ele vem trabalhar é a questão, evite também a separação. Mas, se realmente não tiver jeito, né, que é o que ele fala no verso 15, se o não crente não quer ficar casado, que ele vem trabalhar aqui a questão, então tá, o crente com crente tá ok, eles estão casados, mas tem aquele que é crente e casado com um não crente, e o não crente quer ir embora. Como é que fica a pessoa que é crente? Ele fica, não, ela tá tranquila. Veja que é diferente de alguém que é solteiro, que não está casado. Se a pessoa é solteira, não está casado, ela deve se casar o quê? Com um crente. Se ela não se casar com um crente, ela vai ter dor de cabeça, inevitável. Ele escreve isso em outros lugares e vale a pena verificar. Mas se a pessoa já está casada e ela se converte dentro desse casamento e o seu cônjuge não, e esse cônjuge fala, não quero ficar casado, eu quero ir embora, e vai embora e abandona o lar, né? Então essa pessoa crente, ela tem então um aval então para poder tocar a vida e viver novamente, né, ter um outro relacionamento. É isso que ele vem trabalhar nesse contexto. É importante, eu repito aqui, essa aqui não é uma posição pastoral contra a separação ou não separação.
Não podemos aqui, não seria imprudente criar qualquer doutrina a respeito de separação ou não separação em cima de um único texto. Não é o objetivo nosso do Conexão, então, trabalhar essa questão aqui, se pode, se não pode separar, não é isso. Nós estamos falando de um caso específico desta igreja e de algumas coisas que nós podemos tirar como aprendizado para a nossa vida, porque às vezes nós podemos dizer, não pode separar de jeito nenhum. Né? Então, não funciona assim. Né? Cada caso é um caso, é necessário conversa, é necessário oração, é necessário aconselhamento pastoral. Então, nós não vamos entrar nessa seara. Nós estamos trabalhando aqui algo que é muito importante, que Paulo ressalta e que ele coloca, e que é extremamente importante dentro do casamento, que é a mutualidade dos direitos conjugais. Então ele vem dar essas respostas acerca do casamento, que você pode ver aqui no começo. Ele vai falar então sobre a questão dos casados com crentes, crentes com crentes, crentes com não crentes e daqueles que não estão casados. Como eu disse, a carta ela é bem fácil de ler, esse capítulo é muito simples, então assim não tem muito o que dificultar. São questões internas da igreja, que nós podemos tirar alguns aprendizados importantes, mas que nós não podemos fechar doutrinas em cima apenas desse texto e falar sobre questões de separação ou não. O fato é o que nós podemos tirar de lição para nós desse texto é que se você está casado, cuide do seu casamento, cuide um do outro, trate bem. E aqui diz respeito à questão sexual mesmo, de satisfação um do outro. Aquele que está casado com não crente, busque testemunhar de Cristo, busque fazer a diferença, porque realmente existe possibilidade de salvação para o seu cônjuge. Continue orando, continue firme. Seja aquele ou aquela que realmente demonstra o amor, a graça e a paz de Deus em tudo que você faz, para que essa pessoa um dia possa se converter. E não se esqueça, não é você que faz essa obra, é o Espírito Santo. Mas continua firme. E para aquele que não é casado, que é solteiro ou que está viúvo ou viúva, você está tranquilo com isso? Você não fica aí abrasado pensando, ai meu Deus, aquela pessoa, aquela menina o tempo, né? Não, fique em paz, não se preocupa, o celibato também é um dom de Deus, tal qual o casamento. Não entre em paranoia, porque sempre tem aquele amigo, aquela amiga, não, mas como assim? Você não quer casar, você isso e aquilo. Respeite a si mesmo, né? Você está bem com Deus diante dessa situação? Continue. Não precisa, só porque diz, só porque falam, isso não quer dizer nada. E que realmente você possa buscar em Deus, sempre, conselho. E também nos seus pastores. Busque conselho, busque conversa. Nunca tente resolver as coisas sozinhos. Né? Nós podemos nesse momento estarmos separados fisicamente, mas nós sempre estamos juntos, fácil para um contato telefônico, para uma chamada em vídeo, para uma conversa, mesmo que seja de texto. Então, não se deixe levar pelas contingências, pelo mundo. Pergunte como fizeram os coríntios a Paulo. E aí, Paulo, qual é que é? E ele foi e respondeu essas perguntas que eram tão importantes naquele momento para aquela comunidade. Que Deus te abençoe, espero que você tenha gostado, dê o seu like aí, compartilhe o vídeo. E o próximo vídeo, a reverenda Andressa vai estar enviando na semana que vem. Fique ligado aí com a gente. Até mais!